Salve, salve galera, beleza? Caju em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, vamos hoje a mais um resumo da semana, onde eu trago aí os principais assuntos de mineração, mercado cripto e relacionados dessa última semana. Então, dedo no like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Começando aí com um assunto de rentabilidade, muita gente vem falando, Caju, essa moeda que está pagando mais no teu site, na verdade não paga mais, essa moeda que paga mais, na verdade não é bem assim, porque é exchange, porque etc. Galera, vamos lá. A rentabilidade da moeda é baseada na produtividade e no valor da moeda. Se você faz 10 moedas por dia e a moeda custa R$ 1, você faz R$ 10 por dia. Fato, isso é a rentabilidade da moeda. Agora, se essa moeda está listada numa exchange ruim, está listada numa exchange que cobra taxas absurdas, é a única exchange que tem para essa moeda, aí já é outra questão. Porque tem gente que vai querer acumular 10, 20, US$ 30 para tirar. Tem gente que vai querer tirar a cada US$ 5. Tem gente que vai querer tirar a cada US$ 10 e por aí vai. Então, a galera fala muito sobre essa questão de moeda que está rentável, mas não está, por conta disso. Por exemplo, no cálculo de rentabilidade do site, nas últimas semanas, a gente está vendo bastante a moeda DINT, né, a Dinar Tether, que é Calpol. Tá vendo também de vez em quando a moeda CL, ela deu uma caída já, essa moeda meio que, eu acho que já vai até acabar, mal lançou, já vai acabar. E também a gente tem algumas outras moedas que acabam subindo ali para rentabilidade, mostrando que está pagando, não está pagando. A própria BTCQ também, para CPU, GPU, dizendo que está pagando bem. E elas estão lá na Finance Trade. Só que quando você vai vender a moeda na Finance Trade, primeiro que é horrível de vender, porque o book de vendas e compra lá é uma zona. Segundo, quando você vai transferir, as taxas são absurdas em qualquer moeda. Terceiro, quando você vai fazer a transferência, ainda demora horas, porque parece uma aprovação manual de alguém da exchange. Ou seja, cobram caro e dificultam para você tirar o seu dinheiro de lá. E aí a galera reclama que às vezes você minera US$ 5 e paga US$ 3 de taxa. Então eu já falo, então espera acumular 30 e tira só uma vez pagando US$ 3. Porque se você minera US$ 5 e paga 3, está pagando mais de 50% do que você ganhou. Se você faz isso toda vez, está pagando 50% toda vez. Se você tira uma vez a cada 2 semanas, você vai pagar uma vez a taxa só. Então, a grande questão do site mostrar a rentabilidade é quanto você faz da moeda vendendo a moeda para o valor em real naquele momento. Agora, se para transferir, se você quer vender mais caro, se você quer uma exchange diferente, depende aí da própria exchange, depende da própria moeda, não é controle do site ou de qualquer outro desenvolvedor de calculadoras para definir isso para vocês, beleza? Pegando esse gancho aí de rentabilidade, muita gente questiona também, Caju, eu olho de manhã e a moeda A está em primeiro. Eu olho uma hora depois, a moeda A está em terceiro. Eu olho uma hora depois, a moeda A está em quinto. Eu olho depois, meio-dia, a moeda A está em primeiro de novo. Por que que as calculadoras variam tanto? Por que que a rentabilidade varia tanto? Bem, galera, o que acontece? A maioria das moedas hoje que estão pagando bem, as top 10, são todas moedas mais recentes, moedas mais novas, salvo uma ou outra que já tenha um tempo de mercado. E o que acontece com moedas recentes, moedas novas? O hash rate é baixo. Mesmo que a gente tenha muita gente minerando, o hash rate é baixo. Então, qualquer 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas que entram nessa moeda, elas impactam na hora o hash rate da moeda. Elas na hora fazem diferença. Diferente, por exemplo, de uma caspa, que se eu ligar agora uma KS1, não faz nem cócega na rede, mesmo botando ali 1.3 terahash na rede. Diferente de uma Ethereum Classic, se eu ligar todas as minhas rigs e eu botar 3.5 GHz de Ethereum Classic na mineração de Ethereum Classic, para dificuldade de rede, para o hash rate de rede, não vai fazer muita diferença. Praticamente zero ponto alguma coisa de porcentagem. E agora, se você pegar uma moeda nova, se você pegar uma moeda que talvez tenha mais tempo como Dero, pegar uma moeda como Zephyr, né, vamos falar de CPU Mining, pegar uma moeda como Pirin, KLS, né, para GPU Mining, e você ir e colocar 10
gigahash, 20 gigahash, colocar aí 500 placas de vídeo no GPU Mining, ou pegar uma farm que tem 100, 200 CPUs em uma mineração de CPU, você vai ter um acréscimo imediato de hash rate na rede que impacta, né? Dependendo de quem está minerando, às vezes você minera numa pool, você está com 2%, 3% de participação da pool, de uma pool grande. Então, o que faz essa oscilação é isso. A gente pega ali muito CPU Mine mesmo, as Ghost Rider, que elas sobem, aí você fala, mas o valor da moeda não subiu. Aí você vai ver a produtividade foi lá em cima. Quando você vai ver o hash rate da rede, caiu um monte. Então, é muito rápida a oscilação para cima, mas também é muito rápida a oscilação para baixo. Então, essas moedas que têm essa oscilação, você tem que ter um pouquinho mais de atenção na hora de minerar essas moedas. Por quê? Porque você pode migrar todas as suas rigs para essa moeda e você mesmo já fazer uma diferença de produtividade nessa moeda. Então, moedas pequenas, elas oscilam menos quando ela está pagando muito. 30% a mais, 25, 30, 40% a mais, que com isso, mesmo caindo a produtividade, subindo o hash rate, subindo a dificuldade, né, você vai ter ainda uma rentabilidade boa. Agora, moedas que estão ali com 3%, 4% de diferença, toda hora elas sobem e descem na produtividade. Então vocês têm que acompanhar mais os gráficos aí das moedas, ver se eles estão mais lineares, ver se eles são muito, né, oscilantes, para definir uma estratégia de minerar 3, 4, 5 dias sem olhar para suas rigs, beleza? Vamos falar agora sobre calculadoras de CPU. Tive ali um impasse na gringa com os caras falando dos consumos de CPU ali da minha calculadora e hash rates, né? E aí a gente entrou numa discussão bem acalorada porque eles queriam falar que os processadores fazem muito mais hash rate do que eu tenho na calculadora e o consumo bem maior em alguns casos e bem menor em outros casos. E aí o que eu estava explicando para eles, mostrando para você aqui na tela, né? Quando a gente vem aqui em CPU rentabilidade, né? A gente pega aqui os consumos, a gente pega o seguinte, que esse consumo que está aqui é o TDP do processador. A gente sabe que o TDP tem muito mais a ver com dissipação térmica, né, do processador, o projeto ali de dissipação de temperatura e tudo mais. Porém, a gente sabe que esse TDP é parte também, né, considerado ali no consumo. Então, o que eu fiz na calculadora? Eu coloquei um consumo adicional para você ajustar o consumo real. Caju, mas por que que você não mede o consumo real do seu 5950X e coloca aqui? Eu vou usar os meus 3900 como exemplo. Eu tenho um 3900 com uma X570 Colorful, que está numa fonte de 350 watts. E eu tenho um 3900 numa B550M a Horus, que está numa fonte 850, que é o que eu tenho ali para fazer essa mineração. E o meu 3900 na fonte 850 gasta 12 watts a mais que o 3900 na fonte 350. Talvez a placa-mãe consuma mais, talvez o processador consuma um pouco mais, talvez o cooler gaste mais, a fonte 350 seja mais eficiente nesse consumo de 160 watts, 170 watts, do que a de 850 consumindo 160 watts. E o que acontece? Né? De 142 watts de consumo, eu vou para mais de 160 watts de consumo praticamente, e isso afeta diretamente. E aí, eu coloco o que na minha calculadora? 142 ou 160? E aí eu já fiz testes com outras pessoas que consomem 135 e outros consomem 170. E aí? Eu considero o quê? Porque o consumo de mineração de CPU não é só da CPU. Placa-mãe consome energia, o cooler tower consome energia, quantas fãs tem seu cooler tower, né? Se tem RGB, não tem RGB, 120 milímetros, 140 milímetros, né? A fonte, sua fonte é uma fonte que tem RGB ou não tem? Sua fonte é uma fonte Platinum, Gold, Bronze, né? Sua fonte é uma fonte 450, 600, 800 watts. Tudo isso, a memória RAM sua com RGB, sem RGB, latência, frequência, tudo isso vai impactar no consumo direto da sua rig de CPU. Então eu prefiro colocar uma base de consumo aqui na minha calculadora e você ajustar de acordo com a tua realidade, do que achar que eu coloco aqui é a realidade. E aí vem o hash rate. Os caras falando, por exemplo, que o hash rate do meu 5950 é muito baixo, eles conseguem muito mais. Óbvio, eles fazem overclock, eu não faço. Ah, mas todo mundo faz overclock. Não. 10% da galera sabe como fazer um overclock. O resto minera estoque. Me desculpa, eu vejo pelo Discord, eu vejo pela informação que troca,
poucas pessoas sabem fazer, tem placa-mãe que nem permite fazer o overclock como alguns querem fazer, então eles começam a querer considerar números deles como regra geral e questionam os números da comunidade. Então eu prefiro fazer isso, um hash rate que eu recebo da comunidade, com o consumo baseado no TDP e você ajustando o consumo ali em cima, e aí eu falo de novo, eu prefiro uma calculadora que erre para baixo, que fale que eu vou ganhar 2 e eu ganhe 2,5 ou 3, do que uma calculadora que fala que eu vou ganhar 4 e eu ganho 2,5. Porque se para você, com consumo alto e hash rate baixo, tá bom, você imagina se o seu consumo for um pouco menor, o seu hash rate for um pouco maior. Fica a dica. E vamos falar agora sobre a moeda Dero. É isso aí, mineração de Dero. Dero está sempre ali nas top 3, top 4 de CPU. E nessa última semana voltou ali nas top 3 de GPU também. Ela ficou um bom tempo, né? Em novembro do ano passado, ali figurando nas top 3 de GPU também. Dero que a pool da Friends Pool, que era a pool BR, fechou. Hoje, nesse momento, a gente está com 3 pools disponíveis, que é a MyServer Cloud, RapidMine e a Fast Pool. E aí você tem o seguinte, galera, não mudou, as pools continuam aqui, a mineração é a mesma. A gente continua com 3 mineradores para Dero. A gente tem o Astro Miner e o Dero Luna para CPU e a gente tem o Astro NV para GPU. NVIDIA, o próprio nome fala Astro NV de Astro NVIDIA, tá? Então são os mineradores que a gente possui para Dero. Aí você consegue fazer a mineração nessas pools. Se você utiliza uma carteira CLI nativa ali do próprio Linux, ou você usa uma carteira Ingram, ou você usa uma carteira G45, minerando no MyServer Cloud, você consegue acompanhar a mineração. Se você minera direto para TradeOgre, se você minera direto para Zegex, que agora é uma nova exchange que está recebendo Dero, negociando Dero, você não consegue ter acesso aos comentários do pagamento e não consegue a senha de acesso para acompanhar a sua mineração. Tá, Caju, mas como é que eu acompanho a minha mineração? Bem, galera, eu estou aqui na MyServer Cloud, tá? Certinho, que é a pool que eu estou utilizando. Tem essa tela de Dero aqui. Eu vou colocar, pode ver aqui, ó, que tem aqui, ó, Wallet e o Password. Eu vou colocar aqui a minha carteira e aqui o Password. Caju, onde que você pega esse Password? Se eu vier aqui na minha G45 e pegar o meu último pagamento recebido, clicar em cima dele, vai ter aqui embaixo, ó, login 63D2, tá vendo? Então eu venho aqui, 63D2 e dou Enter, ele vai mostrar para mim que eu estou mandando ali 280 kHz, de média 260, né, a quantidade de shares, pagamento estimado próximo meu e o último pagamento que eu recebi. Por que que eu consigo ver isso? Porque eu tenho este comentário aqui de login. Vai estar na carteira CLI, vai estar na Ingram e também na G45. Se você minera direto para Exchange, você não consegue ter acesso e não consegue acompanhar a sua mineração nas pools MyServer Cloud, tá ok? Então fiquem atentos aí para os mineradores, fiquem atentos para as novas exchanges e eu sempre atualizo isso tanto no Discord quanto no vídeo de como minerar Dero. Sempre coloco um update no vídeo para a galera fique antenada das informações na descrição, sempre quando muda uma informação dessa mineração, beleza? E vamos agora para o último quadro do resumo da semana, onde eu mostro que eu estou minerando, indo aqui para o meu Hive OS, né? Sigo com todas as meus CPUs Mine minerando Dero, com as GPUs minerando Pirin com eficiência e ZIL em dual, e nas AMDs Nimiq e ZIL em dual. Então eu estou minerando nesse momento Pirin, Nimiq, ZIL e Dero com CPU. E sigo aqui com a Franks RIG 05, que são as 41660 desligadas. A MD01, essa só ligo para fazer overclock, porque a rentabilidade, o consumo dela é absurdamente alto, né? A velha guarda desligadas e a Frank-Salad 02 está desligada só por questão de troca de processador, mas já quero ligar ela, né, esperando chegar o processador. Fiz um remanejo de processadores para fazer mais mineração por CPU. Então sigo aí com Pirin com eficiência, Nimiq, ZIL e Dero neste momento na mineração com as minhas rigs de CPU e GPU e sigo com a KS1 minerando Caspa lá na Caspa Pool. E o vídeo de hoje foi esse, mais um resumo da semana aí, recheado de informações, esclarecimentos sobre rentabilidade, galera questionando, eu tento ser o mais transparente possível com as informações
para vocês. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu like para a gente saber conteúdo como esse que estão agradando a vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos como esse, que ajuda muito a gente a entregar o conteúdo dos novos vídeos para todos, beleza? Passando aí na tela agora o endereço do nosso site, mostrei aí cálculos de rentabilidade de CPU, GPU, ASIC e sempre em melhorias de funcionamento e aprimoramento de informações para que a gente consiga atender melhor a necessidade de cada um, beleza? Passando agora na tela aí o endereço do nosso Discord, comunidade restrita, membros do canal, muita informação. Estamos lá com mais moedas no Spec Mine, as moedas que deixam de ser Spec vão para GPU e CPU Mine, a galera trocando informação sempre. Lembrando que a nossa sala de vendas é uma sala aberta a qualquer um que acessar o nosso Discord, beleza? E finalizando o vídeo, considere aí tornar-se membro do canal utilizando nossos links de afiliados, cupons de desconto, Live Pix, YouTube, para que possa continuar apoiando o nosso canal e a gente continuar crescendo, trazendo conteúdos como esse para vocês. Tô ficando por aqui, galera. Nos vemos no próximo vídeo e fui!